Bem, galerinha, vou dar início à nossa aula aqui sobre eletricidade aplicada em informática, e hoje a gente vai trabalhar com os resistores, né? Resistores, eles têm dois polos, né, bipolos, só que são passivos, construídos com a finalidade de apresentar uma resistência elétrica entre dois pontos em um circuito, né? Essa é que é a característica. Quando você adiciona um resistor no circuito, você está adicionando uma resistência elétrica. Um resistor é um componente eletrônico, né? Em eletrônica você tem os resistores. A resistência, ela é um fenômeno físico. Isso tem que ficar bem claro, né? A distinção entre os dois. Na prática, o pessoal chama resistor de resistência e, na verdade, o nome certo para o componente eletrônico é resistor e não resistência. Resistência é um fenômeno físico, né? Propriedade física. Bem, os resistores, eles normalmente são construídos com materiais que obedecem à primeira lei de Ohm. Os materiais mais usados na construção é o carbono e algumas ligas como constantã e manganina, né? Com relação ao valor da resistência que apresentam, pode ser fixos ou variáveis. Por exemplo, eu tenho um resistor de 100 ohms, eu tenho um resistor de 1K ohm, né? Ou eu posso ter uma resistência variável, né? Em que eu posso programá-la, né? Os resistores de resistência fixa podem ser película de carvão, de metal e de fio. A figura 3.2 mostra o aspecto externo desses resistores e o seu símbolo, né? Aqui está a representação de um resistor, né? Aqui está uma representação de um resistor fixo, também um outro tipo de resistor, né? E aqui está o símbolo, que o símbolo mais utilizado é esse aqui, né? Essa representação aqui, ela é uma das mais utilizadas. Esse tracinho aqui simboliza a propriedade de resistência, né? Os resistores variáveis, eles são constituídos de um elemento resistivo, no caso aqui do exemplo, né, um filme de carvão, no qual desliza um contato móvel. Esse contato móvel está preso a um eixo, girando o eixo. Você tem uma variação da resistência entre um dos terminais fixos e o terminal móvel. A figura 3.13a mostra um resistor variável de película de carvão e a figura 3.13b um resistor variável de fio. Vamos lá ver essa figura. Aqui, resistor variável de carvão. Aqui você tem um eixo, né? Aqui você tem os terminais que são fixos. E aqui você tem um terminal, que é esse terminal móvel, né? Se por acaso você girar o eixo, você vai aumentar ou diminuir a resistência. Por quê? Porque esse cursor aqui ele vai variar. Ora ele vai ficar mais para cá, ora ele vai ficar mais para cá. E isso pode variar a propriedade de resistência, né? Essa aqui é a ideia por trás. Aqui você tem um outro exemplo, que é o resistor variável de carvão. Aí aqui o processo é o mesmo, você tem dois terminais. O processo é o mesmo, você tem aqui dois terminais, né, fixos, e você tem um terminal que é o cursor, que ele é variável. Então, à medida que você regula aqui, por exemplo, no eixo, você tem uma maior contato com esse material aqui, né? Ou menor contato com esse material que está aqui, né? E aí a resistência ela varia. Então tá aí a representação. Aqui tem mais uma representação de aqui nesse exemplo aqui, resistor variável de fio, resistor variável de carvão, tá aqui a representação. E aqui, na letra C, na figura 3.13c, eu tenho a simbologia, né? Esse aqui é a simbologia do potenciômetro, eu tenho a simbologia do reostato e eu tenho a simbologia de um trimpote, que são exemplos de resistores, né?
Então, por exemplo, o potenciômetro, quando eu tenho um circuito que tem esse desenho aqui, significa um potenciômetro. Quando eu tenho um circuito que tem esse desenho, significa um reostato. Quando eu tenho um circuito que tem esse desenho, significa um trim-pot. Aí vamos analisar aqui essa questão para ver as diferenças entre esses tipos de resistores, né? Então vamos lá. A figura 3.13c mostra outro tipo de resistor variável, normalmente usado em circuitos onde a corrente é de ordem de amperes, né? Então ele está mostrando só um outro tipo aqui, né, de resistor mais apropriado quando você está no nível de ampere e não de miliampere, né? A ideia por trás aqui. Os símbolos usados para o resistor variável estão indicados na figura 3.13d e 3.13e, sendo que o símbolo da figura 3.13e representa um resistor variável chamado reostato. Um reostato, aí aqui é a explicação, é um resistor variável que tem um dos terminais fixos não conectados ao circuito, né? Então essa é a representação do reostato. Então, um dos terminais não está conectado ao circuito, né? Um potenciômetro é um resistor variável utilizado como divisor de tensão. Atualmente, esse termo é usado para designar qualquer resistor de resistência variável, né? Então, você tem um potenciômetro. Potenciômetro é qualquer resistor de resistência variável, né? Com os resistores de filme de carvão, são os componentes mais usados em circuitos eletrônicos. Vamos procurar caracterizá-los um pouco mais. Eles são construídos a partir de um cilindro de porcelana, né? Então você tem aqui, ó, cadê a representação dele aqui, né? Da figura aqui, ó. Esse cilindro de porcelana aqui, né? Essa é a representação dele, né? Deve ter outra imagem ali que explica. A figura 3.4a, né, mostra um exemplo, 3.14, né? Aqui está o exemplo da construção, né? Você tem um cilindro de porcelana, tá aqui a representação. Você tem um filme de carvão que envolve esse cilindro, né? Aí você constrói esses sulcos aqui nesse filme de carvão e você depois adiciona resina isolante com essas faixas coloridas que irão representar, né, a resistência, né, a propriedade de resistência em ohms, né? É assim que é construindo um resistor, né? Esse aqui é o resistor que a gente vê no nosso dia a dia, nos nossos circuitos, né? É claro que tem resistores hoje que são resistores que a gente SMD, né? Então você tem uns resistores, só colocando aqui, ó, vou compartilhar minha tela. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para vocês verem o que eu estou querendo dizer. Deixa eu compartilhar minha janela aqui. Isto aqui ele vai adicionar, deixa eu colocar aqui, isto, beleza, aí esse aqui eu vou apagar por enquanto, isto, deixa eu voltar aqui, imagino que vocês devem estar vendo isto, vocês estão vendo a minha tela, deixa eu abrir o navegador aqui, né, deixa eu mostrar um exemplo de um resistor para vocês, né. Ó, tá aí essa representação, esse é o resistor, né? Você tem essas marcações que indicam a resistência, né? E você tem aqui resistores mais modernos, que são esses resistores SMD. Esses aqui são mais utilizados em componentes, em placas de componentes eletrônicos modernos, né? Por exemplo, placa-mãe, você tem esse tipo de resistor. Por exemplo, placa de smartphone, você tem esse tipo de resistor, né? Que são os resistores mais modernos, né? Olha aqui para você ver, aqui tem um circuito, ó. Olha a quantidade de resistores que tem aqui e a representação deles, né? Então, numa placa
Hoje você utiliza esse tipo de resistor aqui, né? Que são resistores mais modernos, né? Menores, né? Para você ver, na casa de esse aqui, por exemplo, 3,2 milímetros, né? Então, só para mostrar essa diferença aí, beleza? Mas, enfim, você estudando esse resistor mais antigo, você entende, né? Qualquer tipo de resistor, né? Então aqui eu tenho as faixas coloridas que indicam a resistência, né? Essa forma de especificar o valor da resistência pode a princípio parecer trabalhosa e você pode estar pensando por que simplesmente não escrever no corpo do resistor o valor da resistência. Antigamente o valor da resistência vinha impresso no corpo do resistor, porém dois problemas impediam a continuação dessa forma de dar essa informação. Primeiro, essa forma não era muito segura, pois com o tempo perdia-se aquele número ou parte do número. Segundo, o avanço da eletrônica, houve uma diminuição do tamanho dos componentes, de forma que ficava cada vez mais difícil a leitura do valor de resistência nessa forma. Aí criaram essa codificação. A codificação, através de faixas coloridas, resolveu esse problema, né? Com o tempo você se familiariza com o código de cores, portanto nada de pânico o livro está colocando, mas realmente é muito complexo. Você não vai lembrar essas faixas aqui, da sequência das faixas, sem ter uma tabela. Mas basicamente, a leitura do valor nominal da resistência de um resistor deve ser feita como a figura 3.15. Então, você tem o primeiro algarismo, que significa o A, o segundo algarismo significa o B, o fator de multiplicação, que é o C, e mais espaçado você tem a tolerância, que é o D. Então você tem 4 riscas no transistor. Se você observar aqui, o transistor antigo, ele realmente tem 4 riscas. 1, 2, 3, 4. Né? Deixa eu pegar aqui e dar um zoom. 1, 2, 3, 4. Esse cara é o algarismo A, algarismo B. Esse é o fator de multiplicação e esse aqui é a tolerância ou a faixa de erros, né? Aqui está a explicação dele também. Esse dourado aqui representa essa tolerância, né? Todo resistor tem essas 4 faixinhas, né? Para representar. Isso é padronizado, né? E qual que é o valor da resistência? É essa formulazinha aqui, né? A, B. Então o valor aqui é AB, não é A vezes B, não, AB vezes 10 elevado a C, mais ou menos a tolerância, né? Aí tá aqui os valores de A, por exemplo, se o algarismo A, que é o primeiro algarismo, for marrom, eu vou colocar 1. Se ele for marrom, o segundo, eu vou colocar 1. E se for marrom, eu vou colocar 10 elevado a 1. E se for marrom, é mais ou menos 1%. Então, qual seria se eu tivesse um resistor com todas as cores marrom? 11 vezes 10 a 1, mais ou menos 1%. Então, daria 11 vezes 10, dá 110, mais ou menos 1%. Então, é a variação dele. Então, seria um resistor de 110 ohms, né? Essa é a representação. Mas aqui vai ter um exemplo para a gente poder calcular aqui. Deixa eu ver se ele mostra. Vai ter exercícios que a gente vai fazer essa conta, né? Vamos pegar um exemplo real aqui, né? Aqui, esse cara aqui. Esse cara aqui é marrom. Vamos pegar um mais que está mais destacado. Esse cara aqui está com umas cores mais fortes, Esse cara aqui, eu estou vendo um laranja. Laranja, marrom e dourado. Então vamos calcular aqui qual que é a resistência desse caso específico, né? Então, laranja equivale a 3, então é 33. Aqui marrom, vezes 10 a 1, então dá 33 vezes 10, 310 ohms, né? E eu tenho uma variação de 5%, porque é ouro, aqui o ouro, tá? A representação aqui. Então, ele tem uma resistência que varia de 330, aí você coloca mais 5%, deixa eu fazer essa conta aqui,
330 mais 5%, né? Com a outra calculadora aqui que ela vem com o símbolo da porcentagem. 330 mais 5%. Então dá 16,5. Então pode variar de 346, aí agora 330 menos 5%. Ou 313. Então é um resistor que tem uma variação de 313 a 346 ohms. Então essa é a resistência desse resistor aqui. Por que eu sei disso? Porque aqui é laranja, laranja, marrom e aqui é ouro, né? Então eu tenho essa representação. Eu consigo calcular a resistência desse resistor só pelas cores, baseado nessa tabela aqui de código de cores, né? Laranja 33 vezes 10 a 1, que é um marrom, mais ou menos 5%. Então, basicamente nesse exercício aí, ó, deixa eu só apagar aqui, ó, o que eu escolhi. Quais são os valores que eu escolhi, né? Para ficar bem claro, esse valor vezes esse valor, mais ou menos 5%, né? Que aí eu cheguei nesse número de 346, que ele varia de 313 a 346, né? Colocando aí na forma exata. Então qual que é a resistência desse resistor? Você pode falar para a pessoa, olha, ela é de 313 a 346 por causa das cores, né? Então tá aí a representação. Aí aqui, ó, os valores nominais de resistência são padronizados, isto é, não é possível encontrar qualquer valor de resistência, Ficou estranho. Valores nominais de resistência são padronizados, não é possível encontrar qualquer valor de resistência. Não entendi isso aqui não. De uma forma geral, os valores comerciais, primeiro e segundo algarismo, significativos mais comuns são 10, 12, 15, 18, aqui é o 33 que a gente calculou aqui, né? Esses valores que aparentemente não tem lógica, cobrem toda a faixa de valores possíveis, considerando uma tolerância de 20%, né? Para a tolerância menor é possível encontrar outros valores. Beleza? Gente, essa curva característica aqui, eu não vou passar para vocês, tá? Nesse momento. Se houver necessidade, eu passo para vocês depois, tá? Vamos aqui só para um exercício resolvido para a gente matar essa questão do resistor aqui, né? Eu tenho aqui, ó, dá o valor nominal e a faixa de valores possíveis para o resistor, esse resistor. Ele está como vermelho, vermelho, vermelho e prata. Então o A é vermelho, o B é vermelho, o C, que é o fator de multiplicação, é vermelho e a tolerância ou faixa de erro é prata, né? Então vamos lá, eu gravei isso aqui. Eu não vi o valor da resposta. Vamos fazer aqui para ver se vai dar certo, né? Ué, César, deixa eu só mudar a cor desse cara aqui para a gente ter valores diferentes. Beleza, tá aqui. Então, vermelho, 22. Vermelho vezes 10 elevado a 2. Então, 22 vezes 10 elevado a 2. Então, 10 elevado a 2 é 1000. Vezes 22 vai dar 2.200. Mais prata, mais 10% de variação. Então, ele pode variar, deixa eu colocar aqui, 2.200 mais 20%, né? 440. Ele pode variar no limite superior até 2.640, né? E no limite inferior, deixa eu fazer a conta, 2.200 menos 10%, até 1980. Então, ele pode variar de 1980 a 2.640. Vamos ver se a gente acertou essa questão aqui. Essa curva característica a gente vai deixar para depois. Aí, ó, foi exatamente isso, né? 22 vezes 10 elevado a 2, ele chegou a 2.200 ohms mais 10% de variação, né? Mais ou menos. Então, é 2.200 mais ou menos 10% é mais ou menos 220, que chega nesses valores aqui, né?
ou 1980 ou 2640, né? Então tá aqui a representação de um resistor, beleza? Então galera, é isso aqui, até a nossa próxima videoaula aí sobre eletricidade aplicada em informática. Hoje vale lembrar que nós vimos os resistores, né, que é parte fundamental quando se trata de eletrônica, né? E tem essa característica aqui tanto dos resistores modernos, né, que são esses resistores SMD, quanto desses resistores mais antigos. Beleza? Até a nossa próxima videoaula aí, para a gente trabalhar com eletricidade. Abraço a todos.